Tá. conversando. Na verdade, assim, eu não quero falar da minha dor. Eu quero falar do exemplo de fé que nós vivemos dentro da nossa casa, né? É mãe de uma menina de 17 anos que tinha uma vida normal, que estudava, que tinha seus gostos, que amava maquiagem, que gostava de música, que gostava, né? Que tinha os seus gostos normais de uma adolescente. E que de repente foi surpreendida por uma doença que culturalmente é uma sentença de morte. E a nossa preocupação gigante de quando soubemos do diagnóstico era que se para nós, né, a gente acompanhou as gerações da minha mãe que não falava aquela doença, não falava nem o nome da doença. De repente eu tinha minha filha, que é meu bem mais precioso, com essa doença que culturalmente e também para mim que sou enfermeira, é uma doença de muito difícil cura. É um tumor raro, o tumor infantil já é raro, o dela era muito raro. E aí a nossa preocupação de como, né? Primeiro a nossa preocupação de, né, perder a nossa filha, a primeira consulta, eu saí carregada da consulta, porque foi a oncologista que teve coragem de falar para mim toda a realidade. Ela disse: sua filha está com tumor, é muito grave, vai passar. É o sarcoma de Ewing. Ele é muito comum em meninos e é muito comum nessa faixa etária de 14 anos. Muito comum, digo, corrijo, perdão. Ele é mais comum em meninos e é comum nessa faixa etária de 14 anos. Porém, quanto menor a criança, melhor o prognóstico, porque as células estão em desenvolvimento e aí foge um pouco, né, da... Mas quanto mais velho, pior o prognóstico. Só que o que era ruim do prognóstico dela é porque o diagnóstico já foi com metástases, porque ela demorou a ser diagnosticada. Não é só o diagnóstico, é um tratamento muito sofrido. E a Exato. nossa maior surpresa foi quando a gente teve coragem de contar para ela, porque nós protelamos o máximo que a gente podia Para evitar o sofrimento, né? para evitar o sofrimento. A gente não foi criado nesse mundo para sofrer. A gente tem o exemplo de Deus que mandou o seu filho o único para sofrer, mas o mundo não ensina, eu não fui educada para sofrer. E a gente, quando é mãe, você quer fazer todas as vontades do seu filho. Só que a gente não cria filho para o mundo. A gente cria filho para o céu. E eu aprendi que a missão de uma mãe é devolver o filho para o céu. Mas eu tive a honra de receber uma filha que foi ela que me mostrou o caminho do céu. Foi ela que me mostrou que a meta da nossa vida não pode ser o mundo, tem que ser o céu. E aí nós protelamos até o máximo que a gente podia. Era um domingo e ela começou a arrumar a mochila para ir para a escola, porque ela estava indo para Colégio novo. o colégio novo e ela já estava passando por muitas dores na perna, né? Ela começou com uma dor na coxa. E aí a gente ia por vários médicos, né? Ai, é dor do crescimento, voltou da pandemia, não está fazendo atividade física, é postura, porque teve aula online, né? Eu acho que a grande alegria dela, porque ficou muito tempo também na pandemia, né? Ficou nessa aula online, e aí ela ia para o contato, aí ela ia, né, de novo, ter a rotina dela, o convívio com as amigas. E aí ela já tinha começado na escola, mas essa dor, e vai exame, e vai médico. E eu, sendo da saúde, uma cobrança muito grande, né? Assim, é minha filha, eu trabalho com a saúde, como que eu não vou descobrir o que ela tem? Só que a gente não tem o controle de nada, né? A gente não controla nada. Só que eu precisei ver o sofrimento dela para eu entender isso. Ela ganhou o tablet da avó dela. Aí as crianças tinham mania de mexer no tablet, ou às vezes a gente, no corre-corre, o celular sem bateria, pedia a ela que
emprestasse-nos o tablet para fazer alguma pesquisa, alguma coisa. E ela falava assim, ó, toma cuidado com o que vocês vão pesquisar aí, porque um dia o Vaticano vai vir aqui em casa, vai querer ver minhas coisas e, Aí vai estar e vai estar contaminado contaminado. pelo Isso que vai me você. prejudicar. Isso vai me prejudicar. Então, assim, era um desejo de santidade dela bem no início também, porque ela sempre falava, né, que ela ia para o céu. Agora, é, ela tentava levar as pessoas para o mesmo caminho. Então, eu sempre falo que o destaque dela é a conversão, né? Assim, levar mais pessoas a Deus. Aí ela fez a consagração nos arautos do Evangelho e quis que eu e o Juliano nos Fizéssemos também. Isso. E aí lá ela teve uma experiência muito forte com, né? E ela dizia que eu sou na terra, que eu sou na terra. E aí, né, ela foi muito acolhida pelo sacerdote arauto, né, pelo Padre Sebastião. E ela teve uma identificação muito grande aos arautos, que, né, administraram os sacramentos para ela. E depois dessa experiência forte que ela teve lá, né, ela teve um crescimento espiritual maior e a gente foi percebendo esse amor às almas. É, ela quis que nós nos casássemos, ela quis que nós nos confessássemos, ela queria tudo que ela estava vivendo, todo esse encontro que ela estava tendo com Deus, ela queria para todo mundo. Ela não queria só para ela e principalmente para os de casa. Ela fez um propósito com Nossa Senhora, com Deus, né? Que naquele mês em específico, ela tinha feito um combinado e que todo o dinheiro que ela faturasse do terço, que ela ia dividir na igreja, na paróquia aqui de São Mateus, onde nós moramos, e lá nos Arautos do Evangelho. Aí um certo dia ela me chamou para 3 horas da tarde ir na missa com ela. Aí eu fui, chegando lá, na hora do ofertório, ela tirou um bolinho de dinheiro e quis entregar no ofertório. Aí eu, muito leigo, né? Não tenho a fé que eu tinha hoje, aprendi muito com ela também. Esse foi um dos milagres também. Não posso falar milagres, sinais dela. Um dos Sinais dela. É, dos aprendizados, né? aprendizados dela. Então, ela foi depositar o dinheiro e eu falei com ela assim, Duda, não faça isso, vai lá e entrega na mão do padre, que o padre vai ficar satisfeito em ver você entregando esse dinheirinho, ele vai saber que você ajuda a paróquia aqui. E ela a todo momento se negando, eu falei com ela assim, então pega o envelope, coloca o dinheiro dentro, leva até o padre, ou eu levo para você. Ela, não, pai, o que eu combinei foi com Deus e Nossa Senhora, então o padre não precisa saber quanto que eu estou doando. E naquela época ela doou acima de R$ 500. Então foi um dinheiro bem bacana. E aconteceu isso, nós fomos na semana seguinte nos Arautos do Evangelho e lá aconteceu a mesma coisa. Ela tirou o dinheirinho dela do bolso e foi entregar na cestinha de coleta. E eu falei com ela, Duda, o Padre Sebastião nos ajudou tanto nessa caminhada, tem nos ajudado, é um pai espiritual. Então, assim, dá o dinheirinho na mão dele que ele vai ficar muito satisfeito em saber que nós estamos ajudando aqui. Porque a gente ajudava de várias das formas, mas eu queria mostrar ainda mais. E a Duda, com todo o seu conhecimento, simplicidade e a fé que ela tinha, o conhecimento, ela falou, não, pai, eu não vou fazer isso. Foi um combinado que eu fiz com Deus. Então o padre não precisa saber que eu estou dando esse dinheiro. Esse dinheiro é para Deus. Então, assim, a todo momento a gente aprendia alguma coisa com ela. Hoje, o que eu gostaria com a história da Duda, né, é que as pessoas, ah, né, que a história dela leve muitas almas para Deus, que a história dela leve muitas almas para Nossa Senhora, e que a história dela faça a gente agradecer muito pelo que nós temos hoje e aceitar a vontade de Deus e trazer esperança, né? Porque hoje nós não temos a nossa filha aqui, mas nós temos esperança que um dia nós vamos nos reencontrar. Alegria no sofrimento
aceitar com alegria a vontade de Deus na nossa vida e confiar que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós.